E nós voltamos a falar sobre o noticiário político no país. Florianópolis registrou muitas manifestações na noite de ontem. Não podia ser diferente, né? E um novo ato está marcado para o fim da tarde de hoje, novamente na Avenida Beira-Mar. É o assunto do dia na capital. Revolta, indignação, muita tristeza, luto. A divulgação das conversas gravadas na 24ª fase da Operação Lava Jato, logo após o anúncio da posse do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil, acirrou os ânimos. Impeachment, manifestações, o que tiver que fazer, sim. Mas, diferente do senso comum que pede medidas imediatas, esse doutor em Direito e mestre em Sociologia Política diz que o momento é de reflexão. Nós temos um vice-presidente que não é do PT, é do PMDB, que já está envolvido nos escândalos tanto da Petrobras como do Lava Jato, que é Michel Temer. Se caso houver a renúncia da Dilma ou ela sofrer o processo de impeachment, o que vai acontecer? O vice vai assumir? Será que ele, digamos, vai ser competente dentro da questão da corrupção para tocar o Brasil até vir a nova eleição? Ou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, será que ele é competente em termos assim de não corrupção, de ter uma ficha limpa? Nenhum deles tem a ficha limpa. E que em vez de pedir apenas a troca de governo, a população deveria aproveitar a oportunidade para pedir uma reforma política ainda maior. Eu sei que isso depende em termos jurídicos de uma questão mais complexa, mas se o Congresso Nacional não ferir nenhuma cláusula, digamos pétrea, que é aquela cláusula que não pode ser mexida na Constituição, através da emenda constitucional, ele pode tentar, trabalhando com Câmara dos Deputados e Senado Federal, poder fazer essa transição e colocar uma outra pessoa que possa fazer esse processo de transição, vamos chamar democrática, ou uma nova transição democrática, até que, digamos, possa haver novas eleições. Uma nova manifestação está marcada hoje, às 18 horas, aqui no Trapiche da Avenida Beira-Mar Norte de Florianópolis. Nela, os organizadores do MBL, o Movimento Brasil Livre, pedirão a renúncia da presidente Dilma Rousseff. E os interesses por trás desse pedido vão muito além do simples combate à corrupção. O que o MBL defende, isso é muito explícito, né, em nossas páginas, é um governo menor, é um governo que não possa interferir tanto na vida do cidadão, né, é um governo que não tenha tantos gastos públicos e um governo que não cobre tantos impostos. Nessa pauta, até mesmo palavras envolvidas em escândalos no fim da década de 90 são tratadas como solução. Privatização seria uma palavra comum dentro do MBL? Sim, privatização, desestatização de alguns serviços, né? O governo ele não dá conta de serviços básicos, como saúde, educação e segurança. O Brasil Livre é um movimento que tem sua importância, todos têm. Eles têm sua pauta, que é justa, eles devem reivindicar os seus direitos, tanto a nível sociológico como a nível jurídico. Todavia, o que acontece? Será que o que eles estão propondo da maneira vai resolver a situação do país? Eles estão querendo voltar uma estrutura da época do Collor, ou não época, mas lembrando exatamente de Fernando Henrique também, quando foi privatizada, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que era uma empresa de mineração, que hoje está na mão de empresas internacionais. Ou seja, boa parte do nosso minério hoje não nos pertence mais. E vamos privatizar a Petrobras? Será que privatizando a Petrobras vai resolver alguma coisa? Ou qualquer outra empresa? A Argentina já fez isso, na época ainda do peronismo, especificamente, e depois na época dos Kirchners, né? E hoje o que acontece? Hoje ela está tentando reestruturar o seu país de uma forma equilibrada. E o Brasil vai ter que repetir os mesmos modelos? Será que esse neoliberalismo vai ajudar? Ou será que o equilíbrio entre o capital e o trabalho não seria melhor? Estamos de volta com o Prisco Paraíso. Nós imaginamos aí nessa decisão da Justiça Federal talvez uma tentativa de reversão por parte do governo. Mas a quem interessa mais a presença de Lula no ministério? Olha, interessa a ele próprio, a presidente Dilma, ao governo e ao PT Trabalhadores. Aquilo que nós colocamos na primeira participação de hoje. Eles não querem largar a rapadura. Essa que é a grande verdade. Ah, mas foram eleitos e o mandato está aí. Sim, mas o mandato está sendo questionado. Nós temos um processo de impeachment que vai ser instalado hoje e que vai ter uma velocidade fantástica, porque é fundamental que o país tenha um caminho, tenha um rumo, porque do jeito que está criando uma situação, inclusive, delicada nas ruas. Sim, porque começa a haver confrontação, começa a gerar o quê? Conflito. E isso é preocupante. Um país que já está com a sua situação econômica abalada, fragilizada, vulnerabilizada. Um país que vive uma crise política, tendo em vista a roubalheira que come solta, com perdão da palavra, a começar pela maior estatal, a Petrobras. E o PT e a presidente querem resolver a situação.
preservar o mandato, preservar a presença no poder e, mais do que isso, blindar aquele que a elegeu e que é o líder maior do partido, fundador número 1, Lula da Silva. Convenhamos, Sérgio Moro exorbitou ontem ao divulgar a conversa de Lula com Dilma. Exorbitou. Mas, considerando o momento que vive o país, fez muito bem em liberar, para que a população brasileira possa conhecer as verdadeiras intenções e o verdadeiro comportamento de seus governantes. Essa que é a grande verdade. Agora, o ex-presidente Lula, que é um líder político, já foi o mais popular do país, não pode chegar, e o Diane e Marcelo, e dizer o seguinte: eu vou incendiar o país. Mas que irresponsabilidade, que inconsequência! Isso é inaceitável. Que responsabilidade que um ex-presidente da República tem ao declarar alguma coisa parecida com isso. Então, é fundamental que o Congresso agora acelere ao máximo o processo de impeachment para que o país possa tentar encontrar o rumo, o caminho real. O Prisco, nós temos imagens, inclusive, feitas agora pela manhã, durante a posse de Lula no Ministério, uma posse que já foi agora ainda há pouco anunciada aí como, a princípio, cancelada pela Justiça Federal, e durante o ato de assinatura lá da nomeação, houve um protesto, inclusive, muito forte dentro do auditório. E outra coisa também que eu acho que, não sei, vai rodar alguma coisa? Temos as imagens aqui para a gente acompanhar ali, por favor. Bom, eu só queria colocar também que eu acho que é o seguinte: o problema dos hospitais estão aí, as pessoas continuam não sendo atendidas, o problema financeiro do poder aquisitivo do brasileiro também está aí. E o que está se discutindo é a questão política, a questão moral. Sejam bem-vindos, novos ministros. Mãos à obra. Seja bem-vindo, ex-presidente Lula. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. O repórter Daniel Adjunto está ao lado de fora do Palácio do Planalto, onde acontecem as cerimônias de posse. Bom dia, Daniel. Alguma confusão por aí? Oi, Analice, bom dia a você, bom dia a quem nos assiste. No momento o clima é tranquilo, mas já foram registrados vários incidentes aqui quando manifestantes pró-governo tentaram encontrar aqui, foram contra manifestantes a favor, contrários ao governo, estendendo uma faixa em apoio ao juiz Sérgio Moro. Aqui em frente ao Palácio do Planalto estão os manifestantes a favor do governo, com bandeiras vermelhas do PT e camisas vermelhas. Aqui do outro lado, vou mostrar para vocês, estão os manifestantes contrários ao governo e contrários à nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil. Eles pedem também a renúncia da presidente Dilma Rousseff. Segundo a Polícia Militar, são pelo menos 2.000 pessoas contrárias ao governo e manifestantes pró-governo são 300. Já foram registrados pelo menos 4 incidentes pela Polícia Militar. Pois é, Prisco, como a gente acompanhou aí nessas imagens, né, houve um tumulto, protesto, gente pedindo para saída, enfim. E hoje, enquanto Dilma Rousseff discursava no Palácio do Planalto, empossando Lula da Silva, que a essas alturas não se sabe mais se está realmente ministro ou não, panelaço aqui em Florianópolis, quando eu estava me deslocando aqui para a televisão, a gente percebeu panelaço. E o nosso colega Miguel Livramento estava colocando uma coisa procedente. O país carece de quê? De um grande líder. Sim, porque aquele que enfrentou Dilma Rousseff nas urnas, Aécio Neves, também já está aí na espreita em relação à delação premiada do senador Delcídio do Amaral e tantos outros líderes políticos com ocupação e com espaço na Câmara e no Senado. Está faltando justamente um grande líder para liderar algo que não é necessariamente a tomada do poder pelo poder, mas liderar o país para uma transição que se torna indispensável. A presidente Dilma Rousseff não tem mais condições morais, políticas, administrativas, de ordem alguma, para conduzir o país. Essa é a verdade. Alternativa de oposição, de fato, não existe já faz algum tempo. É verdade. Prisco, até hoje à noite? Até hoje à noite no SBT News? Obrigado. Ok, Prisco, obrigado. Uma boa tarde.